Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre simplificação de radicais. Como simplificar aquela raiz quadrada, aquela raiz cúbica, aquela raiz quarta, quando ela não é exata. Em muitos casos é possível simplificar, em outros não. E nós vamos ver também alguns exercícios onde nós vamos utilizar as propriedades dos radicais. Fica comigo até o final que essa aula pode esclarecer muitas dúvidas que você tenha. O primeiro exemplo que eu trago para você aqui é esse aqui, ó. Qual das expressões abaixo é equivalente à raiz de 50 mais a raiz quadrada de 8? A raiz quadrada de 50 ela não é exata. Então, nós podemos, no caso da raiz quadrada de 50, nós podemos fazer uma simplificação. Uma maneira da gente simplificar a raiz quadrada de 50 é fatorando esse 50, esse radicando 50. Então, nós vamos decompor os 50 em fatores primos. Por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, o 50 escrito na forma fatorada é 2 vezes 5 ao quadrado. Então, no lugar do 50, eu vou colocar 2 vezes 5 ao quadrado. Aqui nós podemos separar em dois radicais, ó, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 5 ao quadrado. Esse raiz quadrada de 5 ao quadrado nós podemos simplificar, nós podemos cortar aqui, ó, radical com expoente. Por quê? Porque o radicando 5 aqui ele é positivo. Então, nós podemos fazer isso. Quando for negativo, não pode, tá? Então, nós vamos ficar com 5 raiz de 2. Ou seja, a raiz quadrada de 50 simplificada é 5 raiz de 2. A raiz quadrada de 8, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio. O 8 fatorado, decomposto em fatores primos, ele é 2 ao cubo. Tá aqui, ó, 8. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Só que aqui nós não podemos cortar radical com expoente, porque o índice do radical é 2, não é 3. Mas nós podemos desmembrar esse expoente 3 da seguinte forma: 2 elevado ao quadrado vezes 2. E agora sim, podemos utilizar o mesmo raciocínio. Separamos os dois radicais e agora nós podemos simplificar. Aqui, ó, cortar radical com expoente, porque o radicando 2 é positivo. O raiz quadrada de 8, escrito na forma mais simples, é 2 raiz de 2. Agora nós podemos escrever, ó, o raiz quadrada de 50 é 5 raiz de 2, mais o raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Agora nós podemos somar os radicais, por quê? Porque eles são semelhantes. Aqui aparece raiz de 2 e aqui aparece raiz de 2. Então você pode efetuar essa adição. 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, nós vamos obter 7 raiz de 2. Não tem essa resposta. Por que não tem essa resposta? Agora a gente pega esse 7 que está fora do radical e vamos levar para dentro do radical. Podemos escrever o 7 dessa forma, ó, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Da mesma forma que nós podemos tirar um número que tem aqui, ó, o índice igual ao expoente, tirar esse número dentro do radical, nós podemos levá-lo para dentro do radical também. Podemos escrever raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. E agora nós podemos escrever um radical só. Tem uma propriedade de radicais que diz que você pode, na multiplicação de dois radicais, desde que eles tenham o mesmo índice, escrever um radical único. Então vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 2. 7 ao quadrado é 49. E 49 vezes 2, nós temos aí a raiz quadrada de 98. Portanto, o gabarito é a letra C. No nosso segundo exemplo aqui, nós podemos utilizar a propriedade que diz que quando você tem dois radicais multiplicando assim, o produto de dois radicais, desde que eles tenham o mesmo índice, você pode escrever como um radical único. Então aqui a gente pode escrever raiz quadrada de 75 vezes 12. Ao efetuar 75 vezes 12, vamos fazer a conta no cantinho aqui no rascunho, 75 vezes 12, nós vamos obter, ó, 2 vezes 75, isso dá 150, e 1 vezes 75 dá 75. Somei 0, 5 mais 5, 10, vai 1, e aqui vai dar 9. Então nós vamos obter a raiz quadrada de 900, só que a raiz quadrada de 900 é exata. A raiz quadrada de 900 é 30, porque 30 elevado ao quadrado dá 900. Então, resposta letra A. Então, esse aqui é um exemplo de dois radicais, de duas raízes que não são exatas, mas que ao multiplicar, você obtém uma raiz quadrada exata, raiz quadrada de 900. Ou seja, é possível o produto de dois números irracionais resultar num número racional. A raiz quadrada de 75, ela é um número irracional. A raiz quadrada de 12 também é um número irracional, mas o produto entre eles, esses dois números, vai resultar no 30, que é um número racional. Outro exemplo aqui, ó. Qual resultado encontramos ao simplificar o radical raiz cúbica de 54? Mesmo procedimento.
Vamos pegar o 54, vamos fatorar o 54. 54 por 2, nós vamos obter 27. 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Portanto, 54 escrito na forma fatorada é 2 vezes 3 ao cubo. Então, no lugar desse 54, nós podemos escrever 2 vezes 3 ao cubo. Agora, nós vamos separar em dois radicais, ó, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. A raiz cúbica de 2 é um número irracional, não é exato, então vai ficar. Mas a raiz cúbica de 3, nós podemos simplificar aqui, ó, o índice do radical é igual ao expoente, então nós podemos simplificar. Vamos ficar aqui com 3. Logo, a resposta da questão é 3 raiz cúbica de 2. Gabarito, letra A. Próxima questão aqui, ó. A expressão raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18 menos a raiz quadrada de 8 é equivalente a qual dessas respostas aqui? Bom, a raiz quadrada de 50, já sabemos que podemos escrever dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 25. A raiz quadrada de 2 não é exata, mas a de 25 é. Então, isso dá 5 raiz de 2, tá? Repetindo aqui, ó. Raiz quadrada de 25 é exata, que é 5. Então, esse 5 pode sair dentro do radical. A raiz quadrada de 18 também pode ser escrita dessa forma. 2 vezes 9, raiz quadrada de 2 vezes 9. O 2 não tem raiz quadrada exata, mas o 9 tem. Então, fica 3 raiz de 2. E a raiz quadrada de 8, como vimos na tela anterior, nós podemos escrever como raiz quadrada de 2 vezes 4. Ou seja, esse 2 ele vai permanecer dentro do radical e esse 4 aqui a gente pode extrair a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 4 é 2, então fica 2 raiz de 2. Então, essa expressão ela pode ser escrita dessa forma. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. E agora nós podemos efetuar as operações com os radicais, porque os radicais agora eles são semelhantes, ó. Todos eles têm raiz quadrada de 2. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, isso dá 8 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, 6 raiz de 2. Resposta, letra B. Próximo exemplo. Se x é a raiz de 32 mais a raiz quadrada de 8, é correto afirmar que uma dessas opções aqui é uma afirmação correta sobre esse número x. Bom, vamos simplificar então a raiz quadrada de 32, que aparece na nossa questão, e a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 está aqui já, está aqui em cima. 2 raiz de 2. A raiz quadrada de 32 pode ser escrita dessa forma. Raiz quadrada de 16 vezes 2. Se você fatorar o 32, você vai encontrar 2 elevado à quinta, que dá para desmembrar dessa forma. 2 elevado à quarta vezes 2. Esse 2 elevado à quarta é exatamente esse 16 que eu coloquei aqui dentro do radical. Com o tempo, você vai adquirindo prática, você vai conseguindo observar isso, observar que um número, e muitas das vezes um número pode ser escrito como produto de dois fatores em que um deles é quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 16, como é 4, podemos escrever 4 raiz de 2. Portanto, o número x, ele é raiz quadrada de 32, que é 4 raiz de 2, mais a raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Ou seja, o número x é 6 raiz de 2. Porque aqui os radicais são semelhantes, podemos somar. Então, agora nós vamos observar a resposta correta. X é igual a raiz de 40? Não, isso é falso. X não é raiz de 40. X é 6 raiz de 2. A metade de x é 6 raiz de 2? Também é falso. Metade de x é 3 raiz de 2 e não 6 raiz de 2. A soma de x com raiz de 2 é igual a 7 raiz de 2? Verdadeiro. Você tem 6 raiz de 2. Você soma com 1 raiz de 2, você vai obter 7 raiz de 2. Então, gabarito é a letra C. Letra D. Vamos analisar a letra D. O dobro de x é 6 raiz de 2? Não, isso é falso. A soma de x com 2 raiz de 2 é 9 raiz de 2? Não, isso também é falso. Portanto, confirmando aí, resposta letra C. Próximo exemplo, a expressão raiz quadrada de 98 mais a raiz quadrada de 50 dividido pela raiz quadrada de 18 é igual a quanto? Então, vamos simplificar esses radicais. A raiz quadrada de 98 pode ser escrito como a raiz quadrada de 2 vezes 49. E 49 é quadrado perfeito. Logo, isso dá 7 raiz de 2. A raiz quadrada de 50, como nós já vimos aqui,
pode ser escrita como raiz quadrada de 2 vezes 25. A raiz quadrada de 25 é 5, portanto, esse radical simplificado, 5 raiz de 2. A raiz quadrada de 18 também já resolvemos aqui no exemplo anterior. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes 9. O 9 tem raiz quadrada exata, então isso é 3 raiz de 2. Então, a nossa expressão, essa expressão aqui, substituindo esses números irracionais, a raiz quadrada de 98, 7 raiz de 2, mais raiz quadrada de 50, 5 raiz de 2, dividido pela raiz quadrada de 18, que é 3 raiz de 2. E em cima nós podemos somar, porque os radicais são semelhantes. 7 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, isso dá 12 raiz de 2. Fazer aqui embaixo, ó. Isso dá 12 raiz de 2 dividido por 3 raiz de 2. Observe que nessa fração aqui, nós podemos simplificar a raiz quadrada de 2 que aparece em cima e embaixo, que é um fator, e vamos dividir 12 para 3, que dá 4. Então, resposta da nossa questão, letra C. Próximo exemplo, vamos simplificar esse radical aqui, ó. É a raiz 15ª de A elevado ao cubo vezes B elevado à sexta. Observe que o índice do radical e os expoentes que aparecem aqui, todos eles são múltiplos de 3. Nós vamos ficar com a raiz quinta de A vezes B ao quadrado. Observe que eu dividi todo mundo por 3. Ó. 15 dividido por 3 deu 5, 3 dividido por 3 deu 1 e o 6 dividido por 3 deu 2. Então, a resposta é raiz quinta de AB ao quadrado. Então, o gabarito, letra D, tá aqui, ó, raiz quinta de AB ao quadrado. Então, espero que essas questões tenham ajudado você, espero que tenha ficado bem claro para você o que significa simplificar um radical, e esses exemplos aí servem para ajudar você na sua preparação, no seu estudo para a prova que você vai fazer, para o concurso que você vai fazer. Se essa aula te ajudou em alguma coisa, dê um like no nosso vídeo, compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm interesse nesse assunto para você poder ajudar o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Se você resolveu alguma dessas questões aí de uma maneira diferente, de uma maneira mais rápida, deixa nos comentários aqui pra gente, compartilha o seu conhecimento com a gente.